São 7h19. Eu quero abrir o meu bate-papo político hoje com o jornalista Beto Almeida, nesta sexta-feira, dia 3 de julho. Já é dia 3 de julho. Acorda, jornalista Beto Almeida, com um assunto que mexe com o bolso de 99,99% do cearense. É o descaso da Enel no atendimento aos clientes. A demora para responder aos pedidos de religação ou de troca de titularidade, ou mesmo de ligação de serviço ou correção de falhas na rede elétrica. E o mais grave, que os consumidores sentem na pele no dia a dia, a demora no atendimento virtual e aquela voz robotizada para quem liga e escuta de forma impaciente e sem resultados bem concretos. É um sentimento, jornalista Beto Almeida, não apenas meu ou da maioria dos cearenses, Beto? Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Quem dera, Luzenor, que esse sentimento fosse apenas seu ou de uns poucos. Na realidade é generalizado. Vamos começar pelo seguinte, Luzenor. A pandemia tirou todo o atendimento presencial da Enel. Ou melhor, a Enel suspendeu todo o seu atendimento presencial. Mas não é só nisso o problema não, Luzenor. O problema é que os consumidores têm reclamado que mesmo durante a pandemia, com imóveis fechados ou reduzindo o consumo, veio, em alguns casos, até maior, e consumidores pagando uma conta, Luzenor, equivalente a outros meses num período cheio, vamos dizer assim, com a casa cheia. E sabe por que isso está ocorrendo, Luzenor? Porque a Enel não está fazendo a leitura presencial nas residências. Ela não está indo lá nos locais para tirar a leitura. Isso está sendo feito por uma média dos últimos 12 meses. E um problema não é só nosso não, daqui no Ceará. Ô Beto Almeida, mas me permita fazer uma intervenção. Se nós estamos no período de pandemia, pressupõe que as casas estão mais cheias, as famílias estão dentro de suas residências, tem mais consumo de energia elétrica. Eu estou fazendo um questionamento para você. Não é isso que está acontecendo? Ou você tem casos assim reais de famílias que simplesmente estão no interior do Ceará, deixaram as suas casas na Grande Fortaleza, ou no sentido contrário, e estão se surpreendendo com contas elevadas? Olha só, eu tenho um caso específico, eu vou citar o meu caso aqui, tá? Qual é o seu caso, O meu Beto caso Almeida? específico, a minha família toda está fora do nosso domicílio aqui em Fortaleza desde o dia 18 de março, quando começou essa pandemia. 18 de março, 18 de abril, 18 de maio, 18 de junho. E ainda continua. 90 dias. Eu voltei agora. A conta deve estar zerada. Somente Não. a geladeira ligada. Exatamente, somente a geladeira ligada. Mas você imagine o seguinte, olha só, em março a minha conta veio quase R$400, mesmo eu tendo ficado no meu domicílio só até o dia 18. Daí em diante, ninguém em casa. Aí, março, tá? Abril, com a conta para o mês de abril, que veio para o dia 5 de maio, novamente se repetiu. R$384. Liguei para a Enel. E aí a saga é grande, exige paciência, porque ele te dá os canais virtuais para você fazer o contato, só que esses canais virtuais são balela, eles não funcionam, porque simplesmente do outro lado não tem uma voz humana, não é um ser humano, é um robô. E o que acontece? Ele simplesmente não entende o que O robô diz o que você não quer ouvir. Diz o que você não quer ouvir, ele dá as opções, se você não se enquadrar dentro daquelas opções, aí ele passa outro número, daí em diante pede para você buscar informações dentro do site da Enel, simplesmente não se resolve nada. O fato é, isso tem gerado muitas reclamações e não é só restrito ao estado do Ceará, não. Eu andei fazendo pesquisa ontem, para você ter ideia, em São Paulo, a Enel admitiu que toda a pandemia ela fez leituras tirando pela média de consumo dos consumidores, dos clientes dela. E que somente agora é que ela está retomando a leitura presencial, ou seja, indo nos domicílios, nos imóveis, e admitiu mais, Luzenor, que pode sim ter tido casos, tá, em que a cobrança durante a pandemia realmente foi maior. E o Procon de São Paulo está dizendo o seguinte, lá, eu quero saber, porque eu ainda vou procurar o Procon daqui, dizendo o seguinte, que a Enel vai ter que rever todas essas contas. E se tiver errado ou não, ainda assim, vai ter que dividir em 12 vezes. Mas não Beto para por aí, Almeida, não. Eu tenho Beto um amigo... Almeida, me permita aqui, porque
Você usou uma palavra para definir essa qualidade dos serviços prestados pela Enel nesse período, né? Que é balela o serviço virtual. Concordo com você, vou além disso porque a sensação que dá é que o guarda-chuva de proteção da Enel é tão grande que nós não temos uma atuação mais rigorosa do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização. Aqui mesmo na Das Assembleia agências Legislativa, reguladoras. nós tivemos uma movimentação com pronunciamentos, com cobranças, mas não se avançou numa investigação mais aprofundada para se defender o interesse dos consumidores que diariamente são prejudicados, manifestam indignação, recorrem aos órgãos de defesa do consumidor. Em um ou outro caso o problema é resolvido, mas no geral, Beto Almeida, Faz o que quer. no geral é impressionante. Repito, o que fica subentendido é que a Enel tem uma proteção mesmo com tanto descaso, com milhões de cearenses diariamente. Exatamente, Luciano. Eu tô com um amigo, Luciano, que agora alugou um escritório e simplesmente ele não consegue ter a conta de luz do escritório no nome dele, porque durante a pandemia a Enel não tem atendimento presencial e fica recomendando a ele para procurar os canais virtuais. Ele está passando pelo mesmo processo. Ele diz que já tentou de tudo e não consegue. Quer dizer, a Enel não está prestando um serviço adequado para os cearenses, para os paulistas, para onde ela atua. E como você disse, impressiona como as agências fiscalizadoras, no nosso caso aqui a ACE, mas também a ANEEL, são, de certo modo, eu diria, contemplativas até com as poucas ações de respeito à Enel que a Enel deveria ter com a gente, com o usuário. E nesse momento de pandemia que nós temos as casas legislativas com atividades de sessões remotas que acaba diminuindo o impacto dos debates, a Enel acaba sendo beneficiada pela ausência desse debate mais caloroso e com as críticas que sempre surgem pelos deputados estaduais, retratando aí a insatisfação dos consumidores. Mas não é, jornalista Beto Almeida? Não sei se você já encerrou o assunto com a Enel. Encerrei sim. Tem também descaso de operadoras de telefonia. O nosso ouvinte, radialista, colaborador do Jornal Alerta Geral, Domingos Távora, nos manda uma mensagem dizendo que desde o último dia 22, a Vivo deixou... Dia 28. Dia 28, muitas pessoas no bairro Jockey Club, em Fortaleza, sem o serviço. Descaso aí também da operadora Vivo. Luciano, e aí você vê, é mais uma concessão de serviço público. São empresas que hoje atuam dentro de um mercado que é privatizado, isso foi ótimo, a telefonia hoje está acessível para todo mundo, mas bom que se diga, essas empresas elas operam em cima de concessões e precisam prestar conta sim.